Amém, Jesus. Amém, meu Deus. Que a graça do Senhor seja com cada um de nós. Aleluia. Graças a Deus. Nós vamos abrir no livro de São Mateus, no capítulo 21, no versículo 1 em diante. Vocês estão dispostos a ouvir a palavra? Deus gosta de falar com o povo disposto, né? A ouvir. Aleluia. A fé vem pelo ouvir e ouvir da palavra, né? São Mateus capítulo 21. A entrada triunfal de Jesus em Jerusalém. E quando se aproximaram de Jerusalém e chegaram a Betfagé, ao Monte das Oliveiras, enviou então Jesus 2 discípulos, dizendo-lhes: Ide à aldeia que está defronte de vós, e logo encontrareis uma jumenta presa e um jumentinho com ela. Trazei-a, desprendei-a e trazei-os. E se alguém vos disser alguma coisa, direis que o Senhor o has de mister, e logo os enviará. Ora, tudo isto aconteceu para que se cumprisse o que foi dito pelo profeta, que disse: Dizei à filha de Sião: Eis que o teu rei aí te vem, manso e assentado sobre uma jumenta, e sobre um jumentinho, filho de animal de carga. E indo os discípulos e fazendo como Jesus lhe ordenara, trouxeram a jumenta e o jumentinho, e sobre eles puseram os seus vestidos, e fizeram-no assentar em cima. E muitíssima gente estendia os seus vestidos pelo caminho, e outros cortavam ramos de árvores e os espalhavam pelo caminho. E a multidão que ia adiante e a que seguia clamava, dizendo: Hosana ao filho de Davi, bendito o que vem em nome do Senhor, Hosana nas alturas. E entrando ele em Jerusalém, toda a cidade se alvoroçou, dizendo: Quem é este? E a multidão dizia: Este é Jesus, o profeta de Nazaré, da Galileia. Amém, Senhor nosso Deus, mais uma vez agradecemos a oportunidade que o Senhor está nos dando, por ainda haver misericórdia, e ainda a graça do Senhor é sobre o povo gentil. Ainda o Senhor está buscando os seus filhos, o Senhor ainda está se dando a conhecer cada um dos seus, e é o Senhor que começou a boa obra em nossa vida, e o Senhor é responsável por cada semente eleita. Pedimos totalmente a liderança do Senhor, a sua preeminência, porque o Senhor é o cabeça dessa igreja, o Senhor é o mais importante nessa reunião, é o Senhor que pode vivificar a Tua palavra e conduzir as nossas vidas, e através da Tua palavra pode haver libertações, cura divina, Senhor, e o enchimento do Espírito Santo. Nos assentamos e queremos ouvir do Senhor, porque o Senhor é que nos ensina, e o Senhor é que é manso e humilde de coração. Pai, nos abençoe, que através desse texto que foi lido, o Senhor possa extrair o alimento espiritual para saciar a fome e sede de justiça. Ajude-nos a crer, acrescente a fé que necessitamos, ajude-nos a tomar uma posição pela palavra e um amadurecimento de nossa fé. Precisamos, Senhor, daquela unção para a fé, para o rápido, Senhor. Queremos que o arrebatamento está tão próximo agora, queremos estar preparados, revestidos, sem ruga e sem mancha, e com a lâmpada acesa e com a vasilha cheia do azeite. Concede esta bênção, Pai, pois pedimos de todo o nosso coração, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém, Jesus. Assentai-vos então. Aleluia. Glória a Deus. Graças a Deus. O irmão Brana, nosso profeta, ele leu esse capítulo, esses versículos, e pregou uma mensagem intitulada Quem é este? Nós lemos ali no versículo 10: Entrando ele em Jerusalém, toda a cidade se alvoroçou, dizendo: Quem é este? Quem é Jesus? Ele também pregou a mensagem intitulada Quem é Jesus?
E quem é Jesus para nós hoje? Né? Teve uma oportunidade, um certo dia, ele estava com seus discípulos e ele perguntou para eles: que dizem os homens ser o Filho do Homem? Uma pergunta direta aos seus discípulos ali. E os discípulos disseram: uns dizem que tu és Jeremias, uns dizem que tu és Elias, um dos profetas que ressuscitou do Velho Testamento. Mas Jesus agora apontou para eles e disse: mas e vós? Que dizeis vós ser o Filho do Homem? Né? Uma pergunta direta para eles. E Filho do Homem é um ministério de profeta. E Jesus Cristo estava manifestando esse ministério de profeta. Ele era um Deus profeta, era um profeta dos profetas. O ministério de profeta é Filho do Homem. Ele veio como Filho do Homem para os judeus, né? Como profeta. Nas eras da igreja, nas 7 eras, ele veio como Filho de Deus. Mas agora, antes do arrebatamento, na última era, ele novamente vem como Filho do Homem. Como Filho do Homem, como mensageiro, né? Com esse ministério profético. Se nós lermos em São Lucas capítulo 17, verso 30, você vai ver que o próprio Senhor Jesus disse: assim como foi nos dias de Noé, assim seria na vinda do Filho do Homem. Amém. E nós estamos vivendo nesses dias como foi nos dias de Noé. Ele prossegue dizendo assim: assim como foi nos dias de Sodoma e Gomorra, assim seria na vinda do Filho do Homem. E hoje, a cara desta era do mundo que está exatamente como era em Sodoma e Gomorra. Sodomismo, casavam, davam-se em casamento, é isso? Edificavam, bebiam, farreavam, pecado em cima de pecado. Então, esse ministério do Filho do Homem há de se manifestar nesses dias. E Deus enviou esse mensageiro equipado com esse ministério que é Cristo. Amém? Amém. Glória a Deus. Aleluia. Amém. Louvado seja Deus. Glória a Deus. Então hoje nós estamos sob uma unção de profeta. Esse profeta é enviado por Deus. E é Deus se manifestando através do homem. Amém? Deus se manifesta através da sua noiva. Deus se manifesta através dos ministérios. E as 5 ministérios que a noiva tem. Efésios capítulo 4, verso 11. Ele mesmo deu uns para apóstolos, profetas, evangelistas, pastores e mestres. Amém? São 5 ministérios para a edificação do corpo de Cristo, que é a noiva do Senhor. Amém. Glória a As Deus. denominações não creem nisso. As denominações não aceitam isso. Quem aceita por revelação é um povo escolhido. Amém? Amém. Um povo predestinado, um povo elegido desde antes da fundação do mundo. É verdade. Se você ler Efésios capítulo 1 em diante, você vai ver que Deus nos elegeu nele antes da fundação do mundo. Amém? Glória a Se Deus. você ler o Salmo número 100 em casa, você vai ver que o rei Davi, ungido, inspirado pelo Espírito Santo, ele disse que ele nos fez povo seu e ovelhas do seu pasto. Amém. Glória a Deus. Amém? Então, antes da fundação do mundo, Deus já sabia que o homem ia cair em pecado, e Ele mesmo proveu um cordeiro, e esse cordeiro foi imolado antes da fundação do mundo. E antes da fundação do mundo, Deus, por sua presciência eterna, seus pensamentos, já sabia de antemão quem ia ficar ao lado dele, quem ia aceitar esse cordeiro, né? Que ia se colocar em nosso lugar. Ele já sabia. E esses que iam de crer, que se posicionaram ao lado de Cristo, ao lado da sua palavra, Deus escreveu seu nome no livro da vida do Cordeiro. Amém? Glória a Deus. Então esses que têm o nome escrito no livro da vida do Cordeiro não serão enganados, porque Deus é responsável por seus filhos. Amém. Glória a Deus. Você crê que está sob a responsabilidade do Senhor? Amém. Aleluia. É uma segurança, né, irmão? É uma alegria, é uma satisfação. Nós somos olhos do Altíssimo. E se você é um homem, uma mulher temente a Deus, Deus coloca um anjo ao redor de É você. verdade.
Todas as economias do Senhor estão depositadas dentro de ti. E a tua alma vale mais do que 10 mil mundos. É verdade, Senhor. É isso? A remissão dos seus pecados custou o sangue de Deus. É verdade. Olhe lá o que você vai fazer com isto. O sangue do Senhor Jesus Cristo está em nossas mãos. O plano da redenção que custou a morte do Filho unigênito está em nossas mãos. Glória É isso? a Deus. E Deus nos deu a livre-arbítrio no que vamos fazer acerca disso. Louvado seja Deus, amém? Amém. Mas esse assunto é de muita importância. É muita importância para nós olhar para isto. Porque Jesus veio para cumprir todas as profecias que dele estava escrito. E ele não deixou de cumprir nenhuma. Ele cumpriu todas, amém? Ele chegou a dizer para aquele povo, para os fariseus, para os escribas, dizendo: vós, no que podeis acusar-me de pecado? Qual o pecado que eu fiz? Está vendo? Ele cumpriu todas as escrituras. Ele não quebrantou nenhuma. Desde Gênesis até Malaquias, né? Tudo que é dele estava escrito, ele cumpriu. Amém? Amém. Ao pé da letra. Glória a Deus. Satanás tentou fazer com que ele quebrasse a escritura, mas ele não conseguiu. Quando ele estava pregado na cruz, nu, ali perante a igreja, era a pior morte que tinha. Maldito é aquele que era pendurado no madeiro. É verdade. Satanás, através daqueles eruditos, dos escribas, disse: tu dizes ser filho de Deus, salve a ti e a nós, e nós cremos. Desça da cruz, prove que tu és filho de Deus. Satanás tentou fazer, atentar a ele, descumprir da palavra. Mas ele veio para derramar seu sangue. Ele veio para morrer em nosso lugar. Amém. Ele foi atentado. Ele podia muito bem só estralar o dedo e uma legião de anjos podia pelejar por ele. É isso? Amém. E acabar com todos os seus inimigos. Mas ele se rendeu. Ele foi como um cordeiro mudo aos tosqueadores, porque disto estava escrito em Isaías 53. O cordeiro tinha que derramar seu sangue, porque sem sangue não haveria remissão de nossos pecados. Os milagres do Senhor Jesus foi maravilhoso. Maravilhas ele operou. Mortos ressuscitaram, pão e peixe foi multiplicado, águas transformadas em vinho. Grandes maravilhas, O coxo voltou a andar, o mudo voltou a falar. Mas os milagres de Jesus não salvou a nossa alma. Preste bem atenção. Não foi os milagres que redimiu a nossa alma. Foi o sangue dele no Calvário que trouxe a redenção para nós. Amém. Glória a Deus. Olha, para confirmar isso, eu quero ler em Efésios capítulo 1, Nós citamos antes ali. Olha, no versículo 6. Mas eu vou ler do versículo 5. E nos predestinou para filho de adoção por Jesus Cristo para si mesmo, segundo o beneplácito da sua vontade. Então foi vontade dele, não foi a nossa. Para louvor e glória da sua graça, pelo qual nos fez agradáveis a si no amado. Ele nos fez agradáveis através desse sacrifício, amém? Amém. Glória a Deus. Em quem temos a redenção pelo sangue, a remissão das ofensas, segundo as riquezas da sua graça. Amém? Amém. Glória Então, a Deus. a nossa redenção veio através do sangue do Senhor É Jesus. verdade, Senhor. Aleluia. Glória a Deus. E ali no Calvário, ele sendo o último Adão, porque o primeiro Adão caiu no jardim do Éden, e Adão, nós sabemos que antes da queda, antes do pecado, ele tinha autoridade, ele tinha o título de propriedade de vida eterna. No jardim do Éden, nada morria, nada perecia, nenhuma folha secava, o leão não comia o cordeiro, ali era eterno. E Adão tinha poder, autoridade sobre os animais, sobre a natureza. E ele era um pequeno Deus amador ali. Amém? Amém. E Deus visitava Adão no entardecer. Mas, depois da queda, quando a Eva caiu em transgressão, trocando a obediência à palavra por sabedoria, ela caiu em pecado, se deitou com a serpente, e fez o que deveria fazer. E depois ela
transgrediu com Adão, e ambos caíram em pecado, e ambos tiveram que sair do jardim do Éden, porque o juízo tinha que se estender a eles. Deus é bom, mas Deus é justo. Amém. E Deus tinha que cumprir uma justiça ali, porque Deus disse para eles: no momento que vocês comerem do fruto da árvore da vida, né? Do fruto, certamente morrereis. O fruto das árvores podia comer, mas daquele fruto não. Então tinha uma lei, tinha ali algo que eles tinham que cumprir. Não devia fazer aquilo que Deus disse para não fazer. E a serpente enganou a Eva, e a Eva caiu em transgressão, né? Fazendo sexo com a serpente, provando do fruto. E depois ela deu para Adão. Por isso que deu gêmeos, né? Caim e Abel. Mas Adão perdeu, através daquele pecado, ele perdeu esse título de propriedade de vida eterna, essa autoridade, esse poder que ele tinha sobre os animais, sobre a natureza, ele perdeu. E esse título de propriedade voltou ao dono original, que é o Senhor Deus Todo-Poderoso. Satanás tentou tomar isto de Adão, mas não conseguiu, porque Deus veio e tomou aquilo dele. E nos portais do jardim do Éden, Deus colocou querubins com espada flamejantes, onde ninguém mais poderia entrar ali e tomar posse da árvore da vida, que era Cristo, vida eterna. Então Adão, sendo tirado do jardim do Éden, ele não podia ser o parente redentor para resgatar sua própria alma, porque ele estava em transgressão, em pecado. Precisava alguém que não viesse através do sexo. E esse alguém foi Jesus Cristo. Amém. Glória a Deus. Nós lemos Salmo 51, se você lembra aqui no começo. Se você lembra ali a leitura do Salmo 51, o rei Davi, que ele foi formado em iniquidade, né? Nós vemos iniquidade através do sexo, né? Do pecado. Então nenhum homem, por mais santo que ele fosse, um sacerdote, Moisés, que mais José, Elias, não poderia sangrar no Calvário por nós, porque todos viemos do sexo. Mas Jesus não veio através disso. Foi o Espírito Santo que fez sombra sobre a Virgem. Amém. Amém? Glória a Deus. Cumprindo todas as Escrituras. Amém. Uma virgem conceberá e dará à luz um filho. E ele veio não para ser famoso, ele veio para resgatar a nossa alma do pecado. Amém? Louvado seja Deus. Mas quem é Jesus para nós? Quem é este? Quem é este Jesus? É a segunda pessoa da Trindade? É apenas um profeta? É apenas um homem que ficou famoso? Apenas um homem que fez um teatro lá? Depois fugiu com Maria Madalena? Quem é este? Quem é este Jesus, né? Quem é este homem que o mundo inteiro fala, que ele nunca escreveu um livro, mas milhões e milhões de livros foi escrito dele? Amém. Glória É isso? a Deus. Veja só, ele nunca foi numa escola, nunca foi numa faculdade. No entanto, ergueram tantos seminários e tantas faculdades de teologia e tantas igrejas por causa dele. Está vendo? Quem é Jesus para nós? Se você olhar para ele, como eles olharam lá, o corpo físico do Senhor Jesus, o corpo, né? Porque Deus se manifestou em carne, e toda a plenitude da divindade estava corporalmente em Jesus Cristo. Nós temos uma porçãozinha do Espírito Santo. Amém. E Deus nos dá graça para suportar as provas, as lutas, os problemas. Mas em Jesus Cristo estava corporalmente ali toda a plenitude da divindade. Deus em Cristo reconciliando consigo o mundo. Amém? Glória a Deus. Deus se derramou naquele corpo chamado Jesus. Amém. Vocês creem dessa maneira? Amém. Glória a Deus. Era Deus em carne. Se você olhar em São Mateus capítulo 1 e o versículo 21, está escrito assim, ó: e dará à luz um filho e chamará o seu nome Jesus, porque ele salvará o seu povo dos seus pecados. Salvará o seu povo. Amém. Se nós olhar lá em Isaías 43, verso 11 a seguir, o próprio Jeová, o Deus eterno, o grande Elohim, o existente por si mesmo, tomou os lábios de Isaías, ele profetizou que não haveria um Deus antes dele e nem após ele. Ele é o Senhor, e fora dele
não há Salvador. É isso? Se você ler isso em casa, você vai ver que o próprio Deus Jeová se manifestou ali naquele homem chamado Isaías e profetizou e falou que nenhum Deus se formou antes e nenhum após ele. É ele que é o Senhor e é ele que salva. Amém. Fora dele não há Salvador. Agora o anjo Gabriel vem como mensageiro celestial diante da face do Senhor, que foi o mesmo que falou através de Isaías, vem e diz para Maria que o nome dele seria Jesus e ele veio para salvar o seu povo. Amém? Glória a Deus. Então, parece que nós temos dois deuses? Não, não temos dois deuses. Deus era sobre eles. Amém? Se manifestando em coluna de fogo, através da nuvem, através do redemoinho. Era Deus sobre eles, mas agora Deus estava se manifestando em carne. Vamos continuar aqui, ó. Isaías capítulo 20, São Mateus capítulo 1, verso 22. Tudo isso aconteceu para se cumprisse o que foi dito da parte do Senhor pelo profeta que diz: Eis que a virgem conceberá e dará à luz um filho e chamá-lo-ão pelo nome de Emanuel, que traduzido é Deus conosco. Amém. Amém? Glória a Deus. Isaías capítulo 9, versículo 6. Um filho se nos deu, e sobre seu ombro está o principado. Ele será o conselheiro. É isso? Senhor. O Deus forte, o Pai da eternidade e o príncipe da paz. Amém. Glória a Deus. Está vendo? Deus, Ele mesmo se gerou ali no ventre de Maria. Ele criou o óvulo e Ele fecundou o óvulo com seu sêmen. E dali foi formado o corpo, o tabernáculo, o parente redentor que ia resgatar a nossa alma das mãos do inimigo, do pecado. Vocês estão compreendendo isso? Necessitava ser um parente redentor. Amém. Porque Deus era espírito, e espírito não gera sangue. E um anjo não poderia tomar o lugar do ser humano, porque o anjo nunca tinha pecado. Mas Deus, Ele mesmo quis nos resgatar. Ele mesmo desceu do seu trono de glória, de santidade, e agora desceu na terra para se manifestar em carne, para sangrar em nosso lugar no Calvário. Isso é maravilhoso ou não é? Amém. Glória a Deus. Isso é tremendo, meu irmão. Verdade, Senhor. Glória Isso é a algo Deus. profundo, é maravilhoso para nós. Verdade, Senhor. Aleluia. Glória a Deus. Deus maravilhoso é este nosso. Quem é Jesus para nós? Ele é a nossa segurança. Glória a Deus. Ele é o socorro bem presente na hora da angústia. Sem Ele, nada podemos fazer. Ele disse isso. Sem mim, nada podeis fazer. Ele é o pão que desceu do céu. E é Ele que alimenta a nossa alma. Amém. Amém? Glória a Deus. Aleluia. São João, capítulo 6 em diante, ele diz que eu sou o pão que desceu do céu. Aquele que comer da minha carne e beber do meu sangue tem vida em si mesmo. Amém? Amém. Aquele que comer da minha carne e beber do meu sangue tem vida eterna. Amém. Então, Deus se manifestou em carne. E Jesus Cristo, Ele é o caminho, Ele é a verdade e Ele é a vida para nós. Ele é o nosso socorro. E o seu nome foi exaltado acima de todos os nomes. Amém? E há uma família no céu com o seu nome e uma família aqui na terra com o seu nome. Amém. E nós nos alegramos em saber que temos o nome dele em nosso batismo. Amém. Assim Glória a nos Deus. identifica que somos povo dele. Amém? Recebemos o seu nome no batismo. Nós somos lavados pelo sangue de Deus, Amém. purificados. Glória a Deus. E também temos o Espírito dele para crer em toda a palavra. Amém. Lembra que nós lemos ali em Efésios que ele nos fez filhos por adoção. Amém? Graças a Deus por isso. Agora, quando ele entrou ali em Jerusalém, amontado naquela jumentinha, né? Um jumentinho branco, um jumentinho de carga, um animalzinho de carga, e ele estava cumprindo uma escritura do Velho Testamento, que o profeta tinha falado: ó filha de Sião, né? O seu rei vem manso, humilde, né? Montado sobre uma jumentinha. O seu rei, o próprio Jeová falando da boca do profeta, que ele ia se manifestar ali e ia andar sobre uma jumentinha, é isso? Adentrar ali como rei. E ele veio como rei.
Ele veio para reinar. E Jesus Cristo é o nosso rei messiânico, amém? Amém, glória a Deus. Louvado seja Deus. Amém, obrigado. Graças a Deus. Senhor. E Ele nos fez reis e sacerdotes. Se nós ler, se não me falha a memória, Apocalipse, né? Apocalipse, capítulo 1. Vamos ver se é ali. Apocalipse, capítulo 1, verso 6. E nos fez reis e sacerdotes para Deus, seu Pai, a Ele glória e poder para todos sempre. Amém. Amém, glória a Deus. Louvado seja Deus. Reis, para nós reinar sobre o mundo espiritual. É verdade. E sacerdotes, para nós orar e interceder uns pelos outros. Graças a Deus. Amém. Quando você se coloca de joelho e você ora por uma pessoa, quando você coloca aquela pessoa em seu coração e você ora a Deus com toda sinceridade e amor, Deus vai se mover sobre aquela pessoa. Amém. Vai. Glória a Deus. É isso? Amém. Se você orar somente de lábios, orar só porque tem que orar, você não move. Mas quando você coloca aquela pessoa no teu coração, você quer ver a salvação daquela pessoa, você quer ver a libertação daquela pessoa, você move as mãos do Senhor sobre aquela pessoa. Amém, glória a Deus. Porque Ele te fez rei e sacerdote. Amém. Amém? Glória a Deus. Graças a Deus. Para a Igreja Católica Romana, Jesus é a segunda pessoa da Trindade. A Igreja Católica Romana foi a primeira igreja que partiu Deus em 3 pedaços. Porque a Igreja Católica Romana, eles criam 3 deuses pagões, né? Deus Start, Deus Lua, Júpiter, se não me falha a memória. 3 deuses. E eles pegaram o nosso Deus e partiam em 3. O Deus Pai, o Deus Filho e o Deus Espírito Santo. E deu do seu vinho de prostituição a todos os reis da terra. E a maioria das denominações crê da mesma maneira, porque eles saíram da velha prostituta. Você vê que eles estão enlaçados no mesmo batismo, invocado a Santíssima Trindade. E essa palavra Santíssima Trindade não existe nas Escrituras. Essa é uma ideologia, um dogma dos canais da Igreja Romana. Está vendo? Foram eles que inventaram o Deus Trino. O Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. Mas os filhos de Deus que têm revelação através do Espírito Santo creem que há um Deus. Amém. Efésios capítulo 4, versículo 5 adiante. Há um só Deus, há um só Senhor, há um só batismo, Amém. há uma só fé. Amém? Tudo é um. Aleluia. Não existem 3 deuses distintos, existe um Deus se manifestando de 3 maneiras diferentes. Amém? Amém. Claro. Antes era Deus sobre nós, depois era Deus conosco, se manifestando em carne, e agora é Deus em nós, o Espírito Santo, Glória a Deus. nos guiando por toda a verdade, nos consolando. Glória a Deus. Aleluia! Amém. Olha, São João capítulo 14, né? Nós vamos ler ali. São João capítulo 14. Veja. 14, versículo 18. Não vos deixarei órfãos, voltarei para vós. Ainda um pouco e o mundo não me verá mais, mas vós me vereis, porque eu vivo e vós vivereis. Amém. Naquele dia conhecereis que eu estou em meu Pai, e vós em mim, e eu em vós. Amém? Amém. Glória a Deus. Eu voltarei para vós. Verdade, Senhor. Eu estarei convosco até a consumação dos séculos. Glória a Deus. No caminho de Damasco, quando Saulo de Tarso estava indo ali com alguns soldados para prender nossos irmãos e açoitar, e até mesmo matar, se for preciso, para eles acabar com aquela seita, né, de Jesus, e eles indo para Damasco, ele com a carta branca do sumo sacerdote Caifás, ele tinha direito da lei e da igreja para perseguir o povo de Jesus, Deus. Mas ao meio-dia, ele a caminho, de repente aquela coluna de fogo desceu, e aquela luz tão resplandecente fez com que ele caísse do cavalo. E quando ele caiu do cavalo, uma voz saiu daquela coluna de fogo e disse: Saulo, Saulo, por que me persegues? Saulo, sendo um homem espiritual, né, obediente à lei, zeloso da lei,
zeloso da lei em extremos, né? Ele foi ensinado pelo melhor professor que tinha, que era Gamaliel. Ele era zeloso da lei. Ele reconheceu que a coluna de fogo era Deus. E ele disse: Senhor, quem és tu, Senhor, que persigo? Aquela voz, de novo, da coluna de fogo: eu sou Jesus, a quem tu persegues. Duro é recalcitrar contra os aguilhões. Quem que falou ali? Jesus. Então, o corpo está à destra do Pai, intercedendo. Mas ele desceu com uma coluna de fogo, amém? E falou com Saulo de Tarso. É isso? Eu volto para o meu Pai. E ele estava naquela coluna de fogo. E ele se manifesta desta maneira hoje, através do Espírito Santo. Quem é Jesus para você? Você crê como a Igreja Católica? A segunda pessoa da Trindade? Não. Ele é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Aleluia! Glória a Deus. A primeira epístola de João, capítulo 5, verso 20. E sabemos que já o Filho de Deus é vindo e nos deu entendimento para conhecermos o que é verdadeiro. E no que é verdadeiro estamos, isto é, seu Filho Jesus Cristo. Este é o verdadeiro Deus e a vida eterna. Amém. Glória a Deus. Filhinhos, guardai-vos dos ídolos. Amém? Judas capítulo 1, verso 25. Ao único Deus, Salvador nosso, por Jesus Cristo nosso Senhor, seja a glória e majestade, domínio e poder, antes de todos os séculos, agora e para todos sempre. Amém. Amém. Glória a Apocalipse capítulo 1, versículo 17. E eu, quando o vi, caí aos seus pés como morto. E ele pôs sobre mim a sua destra, dizendo: não temas, eu sou o primeiro e o último, e o que vive. Fui morto, mas eis que estou vivo para todo sempre. Amém. Amém. E tenho as chaves da morte e do inferno. Tu viu? Jesus Cristo, ele disse: eu sou. Eu sou o que sou. Antes que Abraão fosse, eu sou. Amém? Ele era eu sou o que estava na sarça ardente. Ele era eu sou conosco ali na cruz. Ele era eu sou na coluna de fogo falando com Saulo. E ele é eu sou hoje aqui nesta noite. Aleluia! O grande eu sou. Ele é Jesus para você. Quem é ele? Aleluia! Amém. Quando ele começou o seu ministério, ele começou com milagres, prodígios, maravilhas. Ele curou muitas pessoas, libertou os oprimidos. E quando ele estava vindo naquele barquinho, ele estava cansado, o corpo estava cansado. Ele dormiu naquele barco. E ali estavam os discípulos remando de volta, né? De volta, remando daquela campanha. Todos felizes, regozijando. Quantos testemunhos, quantas maravilhas. E eles ali falando um com o outro. Olha que poder, que coisa maravilhosa. Pois é, a mulher lá foi curada naquela coluna, naquela corcova. Aquele cego voltou a enxergar. E ali eles dando testemunho. E Jesus dormindo ali. E de repente, os demônios, mais ou menos 2.000 demônios, alvoroçou a natureza. Sim, porque Satanás é o príncipe dos ares. Ele move tempestades. E ele moveu uma tempestade enorme, de tal maneira que havia trovões e ventos e as ondas aumentando cada vez mais. E aquele barquinho começou a balançar e a água começou a jogar em cima do barco. E eles, sendo pescadores experientes, criados no mar, experientes com redes, eles lutaram para vencer aquelas ondas cada vez maiores, e parecia que ia a pique. As experiências deles não adiantou de nada. Eles que chamaram Jesus. Amém. Amém? Ele chegou e disse: Jesus, tu não se te dá que estamos perecendo? Acorde, Jesus. E Jesus se pôs de pé, olhou toda aquela tempestade, aquelas ondas enormes, e Satanás pensando: agora eu peguei eles, eu acabo com esse Jesus, eu acabo com esses fanáticos, eu acabo com esses santos roladores, eu acabo com esses testemunhos. Acabar?
O Criador dos céus e da terra estava naquele barquinho, corporalmente em Jesus Cristo. Amém. Glória a Deus. Jesus se colocou de pé e disse: ó homens de pequena fé. Verdade. E ele estendeu sua mão e repreendeu aquela tempestade, repreendeu aquele mar furioso, e tudo se fez bonança. Amém. Porque foi ele que criou a natureza, foi ele que criou o vento, foi ele que criou o mar, foi ele que criou todas as coisas. Amém. Satanás não cria nada, ele perverte. Deus é que é criador. Então, quando ele fez aquilo, aqueles homens olharam para ele e disseram: quem é este? Quem é este? Que até o mar obedece, os ventos obedecem. Os próprios discípulos no começo não estavam a entender. Quem é este? Quem é este que até a natureza obedece? Verdade. Glória a Deus. Um dia ele estava tendo uma campanha e muita gente naquela casa ali, e ele falando do reino de Deus e pregando, e tinha uma pessoa muito aleijada, né, numa maca, e eles queriam trazer aquele aleijado para que Jesus então operasse o milagre. E não tinha como eles entrar porque a multidão se apertava. Então eles subiram por cima do teto e desceram aquela pessoa, aquele esquife, né, sobre cordas na frente de Jesus. Mas ali tinha os escribas, ali tinha os fariseus, ali tinha os críticos, e sempre tem. É sempre três classes que acompanham Jesus. É verdade. Existe o incrédulo, existe o manufaturado, existe o crente genuíno. Né? Ali tinha os incrédulos, ali tinha os críticos, esperando que ele pregasse algo contra César, contra a lei, para eles pegar ele para prendê-lo. E quando aquele esquife desceu, Jesus olhou para aquele homem e disse: grande é a sua fé. Né? Perdoados são os teus pecados. Então aqueles escribas, aqueles fariseus zelosos da lei, disseram: quem é este? Quem é este que até pecado perdoa? E eles arrazoavam e não entendiam quem que estava ali. Quem é este que até pecados perdoa? E eles estavam arrazoando em suas mentes. E Jesus sabia o que eles estavam pensando. Ele disse: vós arrazoais, pois eu perdoo os pecados dele? O que é mais fácil? Perdoar os seus pecados ou dizer levante e ande? Para que vós sabeis que o Filho do Homem tem poder para perdoar pecado, levanta-te e anda. Amém. Glória a Deus. E aquele homem levantou e andou para a glória do Senhor. Amém. Amém! Quem é Jesus? Aleluia! Ele foi dado o poder a ele no céu e na terra. E ele tem poder para dar sua vida e tomá-la novamente. É verdade. Ele há de julgar os vivos e os mortos. Ele disse: todo o poder foi me dado no céu e na terra. Amém? Amém. Quem é este que até pecados perdoa? Os aleijados andam, os mortos não ressuscitam. Quem é Jesus para você? Quem é Ele? Ele é o teu parente redentor. Amém. Ele é o socorro bem presente na hora da Amém. angústia. Glória a Deus. Você crê nele? Amém. Glória Se a você Deus. crê nele, você será salvo. Graças a E Deus. quando você crê nele, você toma uma posição e tem atitude. Amém. Amém. Você fica ao lado de Jesus, e fica ao lado de Jesus, você fica ao lado de sua palavra. Amém. Aleluia! Glória a Deus! Aleluia! Ele disse: verdadeiramente serei meus discípulos se fizeres o que eu vos mando fazer. Você quer ser discípulo de Jesus? Amém. Então devemos guardar a sua palavra e cumprir seus mandamentos. Amém. Porque muitos chegarão naquele dia e dirão: Senhor, eu profetizei em teu nome, Senhor, eu falei em línguas em teu nome, Senhor, eu orei para os enfermos, foram curados em seu nome, Senhor, eu fiz isso, aquilo, aquilo outro. Mas ele há de dizer a estes: apartai-vos de mim, praticante de iniquidade, porque eu nunca vos conheci. É verdade. E conhecer na Bíblia é ter uma intimidade. Uma intimidade. Maria não conhecia Abraão. José não conheceu Maria até que Jesus nascesse. Conhecer era fazer uma intimidade. Ele disse: apartai-vos de mim, praticante de iniquidade, porque eu não vos conheci. Nunca tiveram uma intimidade, nunca realmente tiveram um novo nascimento, nunca realmente tiveram uma experiência com Deus e Cristo habitou em seu coração, apenas manifestavam um dom. É isso? E o dom
não posiciona a pessoa na palavra. O dom nunca leva a pessoa a crer na palavra. Você vai se deparar com pessoas que falam em línguas, mas quando você fala da palavra, diz, não, eu fico com o que o pastor, o dogma diz da igreja. É isso? O doador dos dons faz você crer em toda a palavra. Porque Jesus disse, nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que você deu para Deus. Aleluia! Glória a Deus! Aleluia! Nós não estamos aqui abolindo os dons, não. Não, é bom nós ter dons de falar em línguas, de interpretação de línguas, de orar por enfermos, e dom de sabedoria, dom de discernimento, dom de revelação, é isso? Dom de profecia. Nós gostamos desses dons, desde que estejam ordenados pelo Espírito Santo. Mas nós queremos o doador dos dons, o que é perfeito. Amém. Amém? Glória a Deus. O Jesus disse assim, ó, quando o Espírito da verdade vier, ele não apenas vai fazer você falar em língua, dançar no Espírito, não. Quando o Espírito da verdade vier, vos guiará a toda a verdade. Amém. Glória. E a evidência, a maior evidência que você tem o Espírito Santo na tua alma, é você ter uma fé genuína em toda a palavra. Amém. Glória. Quando o Espírito Santo cita a palavra aqui, você diz amém ali. Verdade, Amém? Senhor. Porque o Espírito Santo nunca te guiará a um dogma, a um sistema organizado. O Espírito Santo te guiará a Deus, que é a sua palavra. Amém? Amém. Quem é Jesus para nós? Ele é o alfa, ele é o ômega, ele é o princípio, ele é o fim, o mesmo ontem, hoje, eternamente. Ele é o nosso médico por excelência, ele é o nosso absoluto. Amém. E sabe o que é um absoluto? Ele é absoluto em tudo. É verdade. Glória a Deus. Ele está acima de todos os principados e potestades, tudo subjugou-se embaixo dos seus pés. É verdade. Amém? Senhor. Amém. Louvado seja Deus, quando você clama esse nome, os demônios estremecem. É verdade. É ou não é verdade? É verdade. Verdade, Senhor. Louvado seja Deus. Amém. Quem é Jesus? Quem é Jesus? Eu quero ler aqui na mensagem Quem é Jesus, no parágrafo 72. Este homem pequeno, aqui ele leu sobre Zaqueu, né? Este homem pequeno, personagem, nossa cena se abre em Jericó. Agora, Jericó era a cidade mais baixa da Palestina e fica no vale. E Jerusalém fica em cima da montanha, sobre o monte. E se você percebeu, Jesus, quando veio à terra, foi dado entre os homens o nome mais baixo que podia se dar. Sua vinda, ele foi Beelzebul. Esse era o pior nome de que poderiam chamá-lo, que é um demônio, um adivinho, um espírito maligno. Chamaram a sua obra de espírito maligno, a igreja despreparada para encontrá-lo. Eles lhe dão um nome horrível, Beelzebul. Você viu? Quando ele entrou em Jericó, e diziam, quem é este? Quando ele entrou em Jerusalém, quem é este? Ele alvoroçou a cidade de Jerusalém. Ele alvoroçou a cidade de Jericó, porque eles estavam despreparados, eles não tinham ensinamento profético para eles receber o Messias. Eles estavam cegos espirituais e não compreendiam as profecias que estavam se cumprindo em seu dia. Apenas predestinados que estavam olhando realmente quem era Jesus, o que Jesus Cristo significava para eles. Foi o Espírito Santo que revelou a Pedro, quando Pedro disse a Jesus, tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Amém. Porque por ele mesmo não sabia. Foi o Espírito Santo que revelou a Pedro quem era Jesus Cristo. Amém. Glória Amém? a Deus. Amém. As pessoas sem revelação diziam, quem é este? Dizia, esse é filho de prostituição? Sua mãe nem era casada quando ela ganhou ele? Ele expulsa demônio pelo dedo de Beelzebul? Ele é falso. Ele não estudou nas escolas, ele não tem um diploma. De que igreja que ele é? De onde ele veio? Ele é filho de José, ele morava em Nazaré, naquela favela, agora ele vem dizer que é profeta? Está vendo? Muitos arrazoavam. É verdade. E não sabiam que as escrituras estavam se cumprindo debaixo dos seus narizes. Verdade. É verdade, meu irmão? Eu vou falar uma coisa bem profunda agora aqui para nós. Lá naquela época eles
eles tinham os pergaminhos, eles tinham a lei, eles liam, os sacerdotes liam, o sumo Caifás lia, os escribas liam as profecias, mas não sabiam, as profecias estavam se cumprindo em seus dias. Isaías 9, Isaías 7, Malaquias capítulo 3, né? Eis que eu envio o anjo diante da minha face para preparar meu caminho. Era João Batista. Ler é uma coisa e ver com revelação as profecias se cumprindo é outra coisa, meu irmão. Hoje é a mesma coisa. A Bíblia está na mão de tantos e tantos, na mão do Papa, do Valdomiro, do L.L. Soares, de tantos a Bíblia está nas mãos. Mas e saber, ter a revelação das profecias que estão se cumprindo nos nossos dias? Qual é a era da igreja? Olha, qual é a era que estamos vivendo? Quais são as profecias que estão se cumprindo nos nossos dias? Quais são? Isso é diferente, meu irmão. Você lê a letra é uma coisa, mas você saber a profecia em seu dia é outra coisa. Amém? E só Deus pode revelar isso a você. Só Deus, através de um profeta, pode revelar seus segredos, meu irmão. Por isso que nós necessitávamos de um profeta com espírito e virtude de Elias. Apocalipse 10, versículo 7. Deus enviou esse anjo mensageiro para revelar os segredos, tudo aquilo que nós necessitávamos conhecer. Deus revelou através desse ministério, Filho do Homem. Amém? Então, se Deus tem um propósito com você, Deus vai revelar isso a você, as profecias. Eu vou citar algumas profecias que estão se cumprindo no nosso dia. Vocês querem ouvir? Amém. Amém? Malaquias capítulo 4, versículos 5 e 6. Eis que eu envio o profeta Elias antes que venha o dia grande e terrível do Senhor, e converterá o coração dos filhos aos pais e dos pais aos filhos. Ali está uma profecia que se cumpriu em nossos dias. Outra profecia, São Mateus capítulo 17, versículo 11. Elias virá e restaurará todas as coisas. Esta é a profecia que está se cumprindo. Nós citamos outra antes. São Lucas capítulo 17, versículo 30. Assim como foi nos dias de Noé, assim seria na vida do Filho do Homem. É outra profecia. Apocalipse capítulo 3, versículo 14 em diante. A era de Laodiceia está se cumprindo nos nossos dias. Exatamente. Apocalipse 10, versículo 7. Está se cumprindo nos nossos dias. E outras, né? E outras está se cumprindo. Muitas profecias estão se cumprindo. Nós podemos citar várias profecias, mas essas são as principais, indicando para nós que nós estamos no fim do tempo. É verdade, glória a Deus. No fim do tempo. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Glória a Deus. Olhar para as letras é uma coisa, mas ter revelação do que está acontecendo hoje é diferente. Muitos até imaginam que Deus ficou um velhinho, com a bengala, não tem força para mais nada, está deixando acontecer o que quer. Não. Deus está com as mangas desremangadas, né? E está trabalhando mais hoje do que no passado. Porque Ele está em busca do último eleito. Deus tem um compromisso com seus filhos. E Ele está se dando a conhecer. E Jesus disse: todo aquele que o meu Pai me deu virá a mim. E todo que vem a mim, nenhum se perderá. E quando o último se posicionar em Cristo, os mortos ressuscitarão, que dormem em Cristo. Desde a primeira era de Éfeso até a era de Laodiceia, todos que dormiram em Cristo ressuscitarão primeiro. E os que estão vivos, crendo na mensagem do seu dia, amando a vida do Senhor Jesus Cristo, serão transformados no piscar de olhos. E nos reuniremos com esses irmãos e subiremos para cima. Essa é outra profecia que há de se cumprir em nosso dia, o arrebatamento. Mas Deus tem que nos preparar para isso. Vamos começar aqui de novo. Olha, meu Deus, a igreja despreparada para encontrá-lo. Eles lhe dão um nome horrível. Ele veio, o nascimento mais humilde que poderia haver, de uma mãe camponesa, nem mesmo um lugar para se deitar, para dar à luz este bebê. E os seus panos, dizem-nos, foram tirados de uma canga de boi.
em que o envolveram, numa manjedoura, num estábulo fétido, sobre os resíduos do estábulo, e o estábulo nem mesmo era um estábulo correto, pequena caverna no lado do morro. E ele tratou com o povo mais baixo e mais pobre, e foi rejeitado pelas sociedades mais elevadas, foi rejeitado pelos seus, a igreja que devia tê-lo conhecido, mas eles não conheceram. Eles não estavam treinados na palavra para conhecê-lo. Estão compreendendo? Amém. Glória a Deus. Encontramos novamente que ele foi à cidade mais baixa que havia na Palestina, Jericó. Esqueçam-me de quantos pés fica abaixo do nível do mar? Bem baixo. Ele se humilhou de tal modo que o homem mais baixo da cidade teve de subir numa árvore para olhar embaixo. Mas foi isso que o mundo pensou dele. Deram-lhe a morte mais crucial e dura que algum homem poderia sofrer. Ele morreu como malfeitor, da maneira mais vergonhosa que poderia morrer. Despiram-lhe as roupas, e claro, vocês veem nas estátuas, e assim por diante, tem um pano ao seu redor. Mas ele desprezou a afronta. Despiram-lhe completamente as roupas, cravaram-lhe numa cruz em vergonha. A morte mais vil e dura que se poderia dar, deu-se a ele, e foi isso que o mundo pensou dele. Mas Deus o considerou tanto, a ponto de lhe dar um nome acima de todo nome, que se nomeia nos céus e na terra. Exaltou-o tão alto que, seu trono tão alto, que ele tem de olhar para baixo para ver o céu. Foi assim que Deus o considerou. Tenho certeza que nossos pensamentos esta manhã também está acima de todo nome, acima de todo nome que se nomeia, poderia nomear. Até mesmo a família inteira no céu e na terra leva o nome de Jesus. E por esse nome todo o joelho se dobrará e toda a língua confessará a Ele. Amém. Glória a Para Deus. muitos, ele era filho de prostituição. Para muitos. Mas para alguns, ele era o Messias. Amém. O Deus conosco. Amém. O Pai da eternidade. Ele provou isso. Amém. Amém? Ele manifestou o nome de Deus. Eu vim em seu nome. Eu manifestei o seu nome. Eu e o Pai somos um. Amém. Felipe disse, mostra-nos o Pai, que nos basta. Jesus disse, Felipe, Felipe, há tanto tempo estou convosco, quem vê a mim, vê o Pai. Como diz tu, mostra-nos o Pai? Está vendo? Um só Deus. Os escribas, os fariseus, diziam que ele era filho de prostituição, era Beelzebul, um adivinho. Algo do mal. Veja, nós vamos encerrar daqui uns minutinhos. Jesus, quando foi à cidade de Gadara, com os discípulos, tinha uma pessoa predestinada para alcançar a salvação ali. E esse gadareno, ele tinha uma legião de demônios corporalmente daquele homem. Ele andava nu no cemitério, comia carne de morto, se debatia com as pedras, as polícias prendiam ele, levavam para a prisão, ele arrebentava as correntes, arrebentava os portões, corria lá para o cemitério, uivava e gritava, era uma legião de demônios. E Jesus, quando chegou ali, aquele homem se prostrou e aqueles demônios adoraram Jesus. E aqueles demônios falaram na boca daquele homem: ó Jesus, Filho do Altíssimo, não nos atormentais antes do tempo. Os demônios reconheceram quem era Jesus, que era Filho do Altíssimo. E os sacerdotes que tinham os pergaminhos, que tinha a lei, chamavam ele Filho de Beelzebul. Que contradição. E hoje não é diferente. É isso? Para os ateus, Jesus não existe. Para os muçulmanos, Jesus não existe. Para os incrédulos, Jesus não existe. Para algumas denominações, Jesus é a segunda pessoa da Trindade. Mas para os filhos de Deus, Ele é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Aleluia! Vamos se pôr de pé. Eu quero ler aqui mais um parágrafo. A mensagem entre a brecha entre as 7 eras e os 7 selos. O irmão Breno diz assim, sobre a redenção.
A redenção dela significa posse legal e absoluta de tudo o que foi perdido por Adão e Eva. Ó que coisa! O irmão Brena bate palmas uma vez. O que isto deveria causar em um cristão que nasceu de novo? Sua posse legal desse título registrado, título de propriedade da vida eterna, significa que você possui tudo que Adão e Eva perderam. Ufa! Que me diz disso, irmão? A posse desse título. Adão não podia preencher os requisitos da redenção. Depois que ele descobriu que a perdeu, ele tinha pecado e se separado de Deus. Estava deste lado do abismo, de modo que não podia redimi-lo. Ele simplesmente não podia fazê-lo, porque ele próprio necessitava de redenção, assim que não podia fazê-lo. Mas a lei exigia um parente redentor. A lei de Deus exigia um parente redentor. Vocês que querem anotar isso, parente redentor, encontra-se em Levítico capítulo 25. E esse parente redentor foi o próprio Deus se fazendo carne. Amém? Amém. Louvado seja o nome do Senhor. Papai Celestial, grande e poderoso Deus, nós cremos, Senhor, de todo o meu coração em Sua palavra. Cremos que o Senhor falou conosco mais uma vez. Cada culto que nós estamos, o Senhor vai se revelando aos nossos corações. E hoje o Senhor se manifestou de uma maneira sobrenatural, explicando a nós que o Senhor é o mesmo ontem, hoje e eternamente. O Senhor está aqui conosco em forma do Espírito Santo, nos consolando, nos abrindo o entendimento e nos guiando por toda a verdade. E é o Senhor que começou a boa obra em nossa vida, e o Senhor há de aperfeiçoar e terminar até o dia da sua vinda. Senhor Deus, não desampare as obras de tuas mãos. Cremos que o Senhor há de terminar esta obra. O Senhor nunca faz obra pela metade, mas quando o Senhor inicia, o Senhor termina. Quando o Senhor liberta completamente. Quando o Senhor abençoa completamente. Ó Deus, olhe para cada alma aqui. E ó Deus, acrescente a fé que necessitamos para crer no sobrenatural, para crer na palavra vindicada, para crer nessa palavra, Pai, que foi restaurada através deste mensageiro que o Senhor enviou com esse ministério de profeta. Ajude-nos a crer em toda a verdade, se posicionar no que é verdadeiro. Assim como o apóstolo João disse, que estamos no que é verdadeiro. Isto é em Jesus Cristo, o verdadeiro Deus e vida eterna. Abençoe cada alma, abençoe cada um que aqui está, abrindo porta de trabalho, abrindo, Pai, a porta, meu Deus, da salvação. Ajuda-nos, ó Pai, a prosseguir nesse caminho provido até o dia da redenção. Pois eu peço, em tudo te agradeço, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém, Jesus. Amém, Senhor. Graças a Deus, né? Louvado seja o nome do Senhor.